Graça e paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao nosso coração e hoje nós vamos aqui dar continuidade ao capítulo 12 do livro de Hebreus, tá bom? Nós estamos falando que é nas provas que nós mostramos o nosso amor por Deus. É nas provas, né? Verso 13 diz assim: E fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvia inteiramente, antes seja sarado. Aqui o escritor está falando aqui, é o último item aqui, né? Que na verdade refere-se ao caminho reto e o que o castigo criado pelo Senhor deseja alcançar. Então, às vezes, Deus ele traz uma correção na nossa vida e isso traz, de uma certa forma, tristeza. E aqui ele está falando sobre a questão de manquejar, né? Espiritualmente falando, se refere a nossa fé estar posta em outra coisa, não na cruz. Então nós não aceitamos aquilo e por a gente não aceitar, a gente começa a esfriar, desanimar. E aí o que acontece com a nossa vida? Nós não voltamos para Deus. Porque quando nós voltamos para Deus, nós entendemos que Deus ele quer o nosso bem e nós vamos ser sarados, espiritualmente falando, né? E não vamos nos desviar, porque uma é a gente aceitar a correção e outra coisa é a gente não aceitar a correção, tá bom? Agora o verso 14 até o verso de número 17, nós vamos falar a respeito que exorta aqui para a gente ter duas coisas, paz e sinceridade. Verso 14 diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Isso é muito sério, tá? Às vezes nós não paramos para analisar isso. E o que acontece aqui? Devemos nos esforçar para viver pacificamente com as pessoas, com todos os homens, mas não à custa da santidade. Quer dizer, comprometer a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Seguir a paz com todos. Você precisa ter. Mas nunca devemos comercializar nossa fé, negociar nossa fé, negociar o sagrado. Tá? Às vezes, a gente talvez pode negociar o sagrado. Então, por viver em paz com as pessoas, nós aceitamos o pecado. Nós não falamos do pecado. Nós mudamos a mensagem. Por causa do público. O público gosta de viver em pecado. E nós vamos para a gente agradar o povo, a gente muda a mensagem. E ele está dizendo, sem santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa ter paz com as pessoas, mas não esquecer que Deus é em primeiro lugar. Verso 15. Cuidado bem do que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturba. E por ela muitos serão contaminados. O mal, o grande mal às vezes, talvez da gente, está vivendo uma vida errada, a gente pode nos contaminar e contaminar as pessoas. Às vezes o ambiente que a gente leva, ou o ambiente que a gente entra, a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz, a Bíblia coloca aqui uma pessoa, que é Saul.
Saul foi contaminado. E às vezes a gente sai daquilo que Deus quer. E não só sai daquilo que Deus quer, mas a gente começa a viver aquilo que nós queremos. A amargura, ali a gente fica amargo, e aquilo nós começamos a nos desviar do propósito de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com ele. Verso 16, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu a sua primogenitura. A Bíblia fala sobre isso, esse personagem, no capítulo 26, 27 e 28 ali do Gênesis. Né? Às vezes a gente nos vende por um momento. Ali foi um prato de lentilha. Mas quantas vezes talvez a gente pode nos vender pelo momento que a gente está passando e nos tornar profano daquilo que Deus não quer. Vamos tomar cuidado? Isso é um alerta para nós. Quem sabe eu e você estão trilhando esse caminho. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes não, eu tenho certeza que Deus está ali nos alertando para a gente tomar cuidado. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Continua nos abençoando, continua falando conosco e nos alertando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.